Sejam muito bem-vindos ao programa Zero Dívida. Eu sou da GL Vipert, sou especialista em ataque às dívidas e trazendo técnicas e estratégias para te ajudar a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E o tema de hoje é tema polêmico. E aí, o gerente, ele me ajuda ou ele me atrapalha a sair das dívidas, a me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? E antes de que me falem assim, Tati, quem é você para falar do gerente? Eu fui gerente de banco 8 anos, se você não sabe disso. Tem vídeo aí onde eu conto a minha história, a novela da minha jornada, porque mesmo sendo gerente, mesmo sendo contadora, com 24 anos de idade, eu me vi com mais de 100 mil reais de dívida. E aqui eu vou falar sim da função do gerente do banco com a propriedade de quem já foi gerente do banco. Dagi, quando você fala do gerente do banco, me parece tão óbvio, né, que o gerente não me ajuda, Dagi, porque eu já fui lá, já tentei negociar, mas não dá aqui para eu falar só com base na experiência de quem já teve um problema. Eu tenho que falar na experiência de quem já teve um problema e quem também, na verdade, até tem um gerente que é parceiro pra caramba, que meio que responde as perguntas, que tem até o WhatsApp. Então, basicamente, a figura do gerente, as pessoas vão ter essa figura do gerente em 3 cenários. O primeiro cenário, eu nem sei quem é meu gerente. O segundo cenário, eu tenho um gerente, mas ele nem olha pra minha cara, nem me dá moral, nem responde minhas mensagens. Ou eu tenho um gerente e ele é brother pra caramba, mas ele não conseguiu me ajudar até agora. Então, assim, o que é a primeira coisa que tem que ficar claro pra você, tá? Como eu falei, com a propriedade de quem foi gerente durante praticamente 8 anos, eu não fui gerente só 1 ano lá dentro do banco, dos meus 8 anos de bancária. Então, assim, a função do gerente é a primeira linha de atendimento ao cliente com relação a negócios, abertura de conta, concessão de crédito. Então, o gerente, ele é instruído, ensinado, ele faz uma certificação para atender os clientes de acordo com as normas internas e as normas também do mercado financeiro. Então, tanto as normas do próprio banco quanto as normas do sistema financeiro, por isso que a gente estuda todas as resoluções e regras que existem dentro do sistema financeiro para ser gerente. Existe uma certificação, inclusive, que é necessário fazer, que é a CPA 10, CPA 20, a DAGE tem, inclusive, essas certificações. E o gerente, como ele está em contato direto com o cliente, ele também é um vendedor dos produtos do banco. Então, com todo o carinho do mundo aos meus colegas gerentes, que eu já fui gerente, eu tenho até um apreço por essa função de dentro do banco, eu e você sabemos, né, meu colega, que gerente de banco tem que bater meta, tem que abrir conta, tem que vender consórcio, tem que vender seguro, tem que tiuçar produto no cliente. Tiuçar é um termo cuiabano, tá, gente? Que é empurrar produto no cliente para bater meta. Por quê? Gerente não é bem visto no banco, gerente não é promovido no banco porque é legal com o cliente. Gerente é promovido no banco porque bate meta e entrega lucro para o banco. E quando a gente tira essa primeira máscara, não é nem máscara, vou mudar a palavra para não ser ofensiva com os meus colegas. Quando a gente tira a primeira venda dos olhos de vocês, vocês passam a entender que por mais que a foto do gerente do banco é um folder mais ou menos assim, com terninho, o seu gerente vai ajudar você. Você entende que isso é uma embalagem, um pacote que o banco faz para a figura do gerente, mas que o gerente é um vendedor e que na vida real, na lida, que eu estive lá na ponta durante 7 anos, é uma pessoa que tem pouco poder para fazer algo para o cliente. Então, o banco não deixa na mão do gerente do banco a caneta para reduzir juro, para reduzir dívida, para muitas das vezes resolver a vida do cliente. Por quê? A função do gerente dentro de uma agência é ser o contato de negociação e mediação de conflitos e qualquer coisa que o cliente pedir com as áreas internas do banco e vender os produtos e soluções do banco. E isso não é um crime, é uma função. Tal qual o padeiro faz pão, tal qual o caixa recebe, tal qual a vendedora de roupa vende roupa. Uma função honesta, uma função correta. O gerente não é nem anjo nem capeta, ele é um profissional que está ali para fazer o trabalho dele. E quando você entende isso, você tira toda a carga sentimental que as pessoas colocam, ao ponto que a minha aluna Glória falou assim, Dagi, eu tô tão magoada com o meu gerente, porque
A gente tem 25 anos de relacionamento e ele não me deu o documento. Então, assim, existe uma carga emocional envolvida ali porque surge um relacionamento. E quando você separa sentimento de uma relação comercial, o teu caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses fica 10 vezes mais rápido, porque você vai usar praticamente aquele versículo bíblico: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O gerente do banco é um profissional que está ali para defender os interesses do banco. Ele tem que te atender bem, ele tem que cumprir as regras internas do banco e as regras do Banco Central, mas ele é funcionário do banco. E aí, ponto, você clarifica isso dentro da tua mente e todas as vezes que você se dirigir a qualquer funcionário do banco, você vai ter a clareza que a minha aluna Silvana fala: olha, eu sei que você é só um funcionário e eu tô aqui para pedir o meu direito. Se você não puder atender, tudo bem, eu vou atrás dos meus direitos. Eu acho tão lindo quando a Silvana, minha aluna querida, fala isso, porque ela entendeu que o não do gerente não significa que aquilo é um não definitivo. E é sobre tudo isso que eu sempre falo aqui. O não do gerente não é um não definitivo. E é por isso que você precisa entender quem é a figura do gerente dentro do sistema financeiro e dentro da instituição que você tem dívida, que você tem relacionamento e assim sucessivamente. Ok, ficou claro para você agora qual é a figura do gerente? Vamos lá. Quero que você me fala se ficou claro. Show! Beleza. Agora vamos entender uma coisa importante também. Dagi, e dentro do banco? A Dagi adora falar para vocês o segredo dos bancos, porque eu acredito que o arroz e o feijão, muitas pessoas sabem, sabe? Elas sabem, assim, que o banco empresta dinheiro para obter lucro. Só que, vamos lá, vamos entender um pouquinho qual que é o papel do gerente como empregado do banco. E, novamente, eu vou aqui quase que dar uma carteirada, né? Gente, eu trabalhei lá nos bastidores durante 7 anos. E durante toda a minha trajetória como gerente do banco, os meus resultados, ou seja, eu era avaliada como profissional sempre com base no que eu vendia. Então, um bom gerente era um gerente que batia a meta e superava a meta. Ou seja, que abria as contas que o banco mandava abrir, que emprestava a quantidade de dinheiro que o banco mandava emprestar, principalmente que mantinha o spread, que é o lucro que o banco ganha nas operações, bom. Era um gerente que, ao invés de oferecer muitas vezes a aplicação X, oferecia a Y, porque ela era boa para o cliente e para o banco também. Então, se tem sempre ali, por exemplo, um exemplo crasso disso, você tem a renda fixa e você tem um fundo de investimento. A gente sempre tendia a vender o fundo de investimento, porque o fundo de investimento rende tão bem quanto uma renda fixa, um CDB, e o banco também ganha. E tem toda ali a questão por trás. E isso não é ilícito. Só que o que é importante ficar claro? Pô, Dagi, então você está querendo dizer que o banco é filho da puta, que o gerente é filho da puta? Não, estou tentando dizer para vocês que existe um sistema no Brasil chamado capitalismo, onde o foco é a obtenção de lucro. Então, dentro da instituição financeira, o gerente do banco, ele é um vendedor. E quando eu falo isso, parece que eu estou diminuindo o gerente. E eu não estou deixando claro qual é a função dele. A função do gerente é vender empréstimo, a função do gerente é vender cartão, é vender seguro, é vender consórcio. E quando eu desmistifico isso para vocês e falo tão abertamente isso, é para trazer clareza. O primeiro pilar da minha metodologia é clareza, é entender as coisas do jeito que elas são, sem firula. É assim, ó, isso é assim, por isso, por isso e por isso. E aí, quando você entende essa figura do gerente, você fala, caraca, então dentro do banco, o gerente é avaliado pelo que ele entrega. É isso, por quantas contas ele abre, por quantos empréstimos ele faz. Dagi, quando eu vou lá negociar uma dívida? Novamente, eu sei que aqui é assunto polêmico. Cara, quando uma pessoa sentava na minha mesa, dia 30, o dia que eu tinha para vender tudo que eu não vendi durante o mês, para resolver uma dívida, eu fazia de tudo para essa pessoa vazar da minha mesa. Eu falava que ela tinha que ligar no 4004, que ela tinha que falar que eu não sei na onde. Ai, nossa, Dagi, você era desonesta. Gente, eu tava garantindo o meu emprego. Por isso que eu falo mais de mim do que dos outros gerentes. Cara, era dia 30, se eu não batesse a minha meta de cartão de crédito de conta corrente, meu chefe ia me chamar dia 1º e falar, e aí, Dagi, como é que vai ser? Você vai continuar não batendo a meta de tal coisa? E isso é a vida como ela é as coisas como elas são.
Então, quando você entende que dentro da instituição o gerente é um vendedor e não um salvador da tua vida, não um redutor do juro da tua dívida, e que ele nem tem poder para isso, pô, é como eu falei para vocês, se eu tivesse essa clareza, quando eu estava com dívida e fui lá falar com o gerente da minha conta, eu talvez teria dado menos volta, talvez eu teria pagado minha dívida 10 vezes mais rápido. E é por isso que eu falo aqui, que a metodologia que eu desenvolvi, que é o método Mais Dinheiro Zero Dívida, ajuda as pessoas a se livrarem das dívidas 10 vezes mais rápido, por causa dos atalhos que a gente entrega aqui. E esse é um deles. Entender que o gerente do banco é um funcionário, que é sim uma ponte entre o cliente e as áreas do banco, mas que a função dele é ali um mediador que vai ali garantir os resultados do banco e tentar ali uma mediação entre os interesses do banco e o interesse do cliente. E muitas vezes o gerente se sente um elástico, tá? Era desafiador esse processo de você ter que agradar seu chefe e agradar o cliente. A verdade, você vive o tempo inteiro assim, tentando agradar os dois e tentando achar um meio termo. Vida de gerente não é fácil, é por isso que eu falo sempre não com um tom de falar que o gerente é sem vergonha, que o gerente é isso, porque, cara, é puxado. E você pode falar aí com 2, 3 gerentes de banco que eles vão te falar isso. O quanto é desafiador você estar numa posição que você não tem tanto poder assim, mas que no comercial da televisão te falam que você é o fodão, procure seu gerente, que o gerente vai resolver sua vida, mas na vida real você tem que agradar seu chefe e agradar o cliente. Então, assim, entender isso é clareza que eu estou trazendo para vocês. Agora sim, Dade, como é que eu coloco tudo isso em prática na minha vida? O que você vai ter que começar a entender? Que o gerente faz parte do sistema financeiro, que ele é uma primeira linha de atendimento, que ele é importante na jornada para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, mas que não dá para parar nele. E que não dá para achar que tudo que ele fala é verdade absoluta, porque muitas vezes tem coisas que ele nem sabe. É comum que você vai pedir um documento para o gerente e ele fala, eu nem sei o que é isso. É comum, acontece constantemente com os meus alunos. Aí eu falo, tá tudo bem, o documento tá ali na resolução 4.292 do Bacen. Se o João, que é gerente da agência Centro, não sabe o que é uma DED, paciência, vamos pro próximo. Para a próxima hierarquia, que tem saque e ouvidoria ali dentro do banco para conseguir esse documento. Mas essa é a vida real, é como acontece lá na ponta, e isso precisa estar claro para vocês. Como é que eu faço, Dade, para dar a volta nisso, para resolver isso? E, inclusive, seguido disso, eu vou pegar um gancho num comentário que o José fez aqui no YouTube, né? Ele colocou bem assim, nossa, como é difícil para a gente que é cliente de banco. Cara, eu vou dizer com carinho, mas eu não sou muito de alisar aqui não, tá? Cara, é mentira. A tua vida como cliente de banco só era difícil até você me conhecer porque você não conhecia as regras do sistema financeiro. Então, assim, a tua vida, ao passo que você começa a conhecer as regras, normas e leis que regem esse sistema financeiro, ela se torna mais simples. Não significa que ela se torna fácil, ela se torna mais simples. Porque o que precisa ficar claro para você? A era feudal já acabou, a escravidão já acabou, e aqui nesse país chamado Brasil, que hoje eu estou de verde e amarelo aqui, o que rege aqui, o que vigora aqui no Brasil é o capitalismo, um sistema econômico que visa lucro. O banco não é ruim, o banco é um sistema que visa lucro. Se o cliente do outro lado acha normal pagar 5 vezes mais na taxa média de juro de um crédito pessoal, assina o contrato sorrindo, não dá para dizer que a culpa é toda do banco. Existe uma responsabilidade das duas partes, e talvez até você me conhecer, você não sabia que você não podia aceitar qualquer juro que te oferecia, que você não podia sair assinando juntar todas as dívidas numa parcela só como se não houvesse amanhã, e assim sucessivamente. E aí quando você entende isso, você entende que o sistema financeiro aqui no Brasil é muito bem organizado até, e que ele é voltado, as instituições trabalham para gerar lucro, o Itaú trabalha para ser o banco que mais dá lucro dentro do Brasil, ele é o maior banco privado desse país, assim como as cooperativas trabalham para ganhar mais espaço, para ganhar mais clientes, para ter mais lucro, e todo mundo trabalha para ter mais lucro. Aí você fala, opa, beleza, então eu entendi que eles vão querer o lucro, eu vou querer pagar menos juros, e a gente vai ter que achar um meio do caminho aí através de uma negociação. Então, o que eu quero deixar muito claro aqui é que eu falo sim de todos os segredos, regras e tudo que existe dentro do sistema financeiro envolvendo bancos e instituições financeiras em geral, mas em nenhum momento você vai ouvir da minha boca eu falando que banco é filho da não sei o quê, que gerente é filho da mãe, porque não é. É só o que precisa ser adicionado aí, é o conhecimento sobre o sistema financeiro, sobre quais são os seus direitos e também os seus deveres, porque sim,
você tem direito e você tem deveres. E aí, entendendo isso, o teu caminho começa a ficar mais simples. Não fácil, mas mais simples. Por quê? A partir do momento que eu sei que, de acordo com a resolução 4.292, o banco é obrigado a fornecer os documentos da minha dívida em até 24 horas após a solicitação, eu sei que esse é o meu direito e que o banco tem o dever de me entregar. E que se o banco não cumprir com o dever dele, eu posso denunciá-lo ao Banco Central e ao PROCON, órgãos fiscalizadores e reguladores das instituições financeiras. Falei bonito, viu só? Mas é isso. Eu repito isso com muita frequência aqui. Porque quando você sabe dos seus direitos e dos seus deveres, fica mais simples buscar uma negociação, porque você não cai mais em tudo que te falam. Sacaram o que eu tô falando? Aí fechou esse caminho e vamos avançar um pouquinho mais. Dage. Poxa, Dage, você tá me falando isso? Pô, Dage, mas por que você tá me falando isso? Vamos lá. Se eu abro o Big Brother Brasil, a programação que para esse país, e no comercial da programação que para esse país, a propaganda é: o Santander negocia para você. Negocie já do Santander. Fale com nossos gerentes. Plim! Cara, as pessoas têm na cabeça delas a figura do gerente como um salvador de vidas. Por que você tá batendo nessa tecla e tá aqui falando mais de uma vez sobre isso, Dage? Com tanta frequência eu falo disso. Porque eu só consigo consertar alguma coisa quando eu sei que eu estou errando. E se toda a cultura de televisão, de comercial, aponta para você, o gerente é o cara que vai salvar a sua vida, a primeira coisa que eu, como educadora aqui financeira, que ajuda pessoas assalariadas a se livrarem das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, é te falar, ó, atrás do gerente tem uma galera aí que pode te ajudar também. O gerente não é só coitado do gerente, o gerente tá lá pra bater meta. E aí eu falo isso pra tirar a venda dos olhos de vocês, porque eu só consigo fazer algo diferente quando eu sei que eu tô errando naquilo. Porque eu só consigo mudar algo quando eu sei que aquilo está errado. E é isso que eu quero que aterrize na tua cabeça quando você vê esse vídeo. Saber que o gerente é apenas a primeira linha de negociação para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, acelera em 10 vezes o seu caminho. E é por isso que os alunos do método Mais Dinheiro Zero Dívidas se livram das dívidas e fazem o dinheiro sobrar 10 vezes mais rápido do que se eles fizessem sozinhos, sem metodologia. Porque eles entendem que o gerente é algo que existe, que eu vou precisar passar por ele, porque ele é a primeira linha de atendimento oficialmente do banco, mas ele é só a primeira linha. Tem mais 4 ali para trás, que são as hierarquias do sistema financeiro, que é para onde eu vou levar tudo aquilo que é meu direito e exigir que seja cumprido, mesmo que o gerente diga que não. E aí o que precisa aterrissar na tua cabeça? O gerente, ele é a primeira linha, ele não é o salvador da pátria. E quando você entende que é um erro colocar todas as expectativas e até mesmo responsabilidades nas costas do gerente do banco, te impede de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, e sabendo que disso agora, você começa a fazer diferente, enxergar diferente e até principalmente uma postura diferente diante das suas negociações e pedidos que você precisa fazer ao longo da jornada para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E Dage, eu imagino, né, vocês devem estar aí do outro lado falando assim, Dage, quando eu vou no banco, poxa, o meu gerente me trata bem, mas poxa, Dage, eu já tentei negociar e não consegui. Ah, Dage, aí tem outra pessoa, né, que fala assim, Dage, quando eu vou no banco, cara, eu não consigo nada. Dage, eu levo escrito, eu levo gravado, eu levo carta, eu levo tudo, eu peço, eu falo a resolução e eu não consigo nada. E aí, quando você começa a ver o gerente como apenas a primeira linha para conseguir qualquer coisa, desde um documento e uma negociação, você entende que muito provavelmente você foi lá no banco com uma postura de... Eu sempre falo que é a postura de coitadinho. Ô, fulano, tá tão difícil a situação, meu dinheiro não tá sobrando pra nada, tô devendo cheque especial, cartão de crédito, tô cheio de consignado, o banco desconta de... Tem alguma coisa que você pode fazer por mim? E aí, do outro lado, o gerente vai falar assim, cara, essa pessoa tá colocando todas as fichas em mim. Às vezes a pessoa até tenta ajudar, ou às vezes ela não tenta ajudar, depende muito da pessoa que tá do outro lado. Mas quando você muda a sua postura, aí eu sempre falo que eu saio da personagem e volto. Aí volta.
Olá, tudo bem, João? João, eu sou a da GL, eu tô num processo de reorganização financeira, João. E hoje eu vim aqui buscar o documento de evolução da dívida dos meus contratos. Eu vi lá que na resolução 4.292, João, o banco tem que me entregar isso em 24 horas. Você pode providenciar, por favor, a cópia de todos os meus contratos que eu tenho com esse banco e o documento de evolução da dívida? Pode fazer isso, por favor? Ah, da GL, não tá tendo essa opção. Poxa, João, você tem certeza, João? Porque, poxa, eu já vim aqui, né? Gastei meu tempo, fiquei na fila. Tá escrito aqui na resolução, né, João? Vocês têm que me entregar isso aqui com 24 horas. Você quer me dar um protocolo? Você não prefere falar com o seu chefe, com o gerente administrativo? Porque, poxa, João, se eu não conseguir aqui, eu vou ter que fazer uma reclamação no Banco Central. E eu sei que é ruim, né? Receber uma reclamação do Banco Central, tal. Eu sei que as instituições não gostam disso. Tem certeza? Dá uma verificada lá. Vida diferente. Você foi para pedir uma coisa, você sabia como pedir, você sabia o que falar, você sabia o que falar se te negassem e sorriso no rosto, postura de quem sabe o que está indo fazer. Porque quando você muda, o outro lado muda. Quando você age diferente, o ambiente fica diferente. Quando você dá um passo de mudança, as coisas começam a acontecer. E aqui eu já quero, a Dagi, faca na caveira, vai entrar. Se você quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses fazendo as mesmas coisas, não tem como fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Resultados diferentes exigem atitudes diferentes. Então, a primeira coisa que você vai precisar mudar para conseguir se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses é a sua postura diante do seu gerente, a pessoa que é o primeiro ponto de contato de negociação de dívida que você tem. Ponto. É isso. Pegou aí a visão? Agora vamos lá. Você não tá entendendo, Dash? Eu já tinha visto um vídeo seu, Dash, você me falando isso. Então, Dash, eu já tinha visto uns vídeos seu, Dash. Eu quase entrei no seu curso, mas aí eu achei que seu conteúdo era tão bom que aí eu decidi fazer sozinho, sabe, Dagi? Aí eu comecei a ir lá no banco negociar. Só que aí, Dagi, eu fui lá e pedi para diminuir o juro do meu crédito pessoal e o gerente falou que não tinha essa opção, Dagi. Eu fiz até uma reclamação no Banco Central falando bem assim, ô Banco Central, meu juro tá muito alto, me ajuda a reduzir, mas não deu certo, Dagi, né? E aí é onde eu normalmente dou uma batida aqui e fala assim, cara, não é só fazer uma reclamação no Banco Central, não é só fazer uma reclamação no Procon. Conseguir um documento é algo que tem que ser simples. Fazer uma negociação de dívida envolve você estudar. Sempre que eu falo para as pessoas, você não precisa comprar o meu curso para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, mas se você decidir fazer sozinho, você vai ter que estudar. Onde tem vários vídeos aqui onde eu falo sobre taxa de juro. Antes de dizer que sua taxa é alta, você vai ter que entender por que sua taxa é alta. Quanto é que era o juro quando você contratou para você dizer que é alto? Tá muito acima da média? Tá quantas vezes você tá super endividado ou não tá? Qual que é seu endividamento global ou não? Então, em geral, quando alguém fala para mim, Dagi, eu entendo isso que você falou, mas eu tentei e não consegui, é porque a pessoa não está fazendo tudo que ela deve fazer e não está em posse de todo o conhecimento que ela precisa ter para dar o próximo passo. Então, por exemplo, um pedido de redução de dívida, de juro de dívida, o que eu chamo de T6, que é a minha técnica de negociação amigável, ela é profundamente fundamentada no seu comprometimento de renda mensal, que é um cálculo que é feito com base na tua renda mensal, teu olerite, teu contra-cheque, mais os empréstimos que você tem fora da folha, que é feito com base na quantidade de instituições financeiras que você deve, lá no registrato tem essa informação, que é feita com base no seu endividamento global e com base na taxa de juros que você já tem hoje. Porque nem sempre o problema de uma pessoa endividada é a taxa de juro. Às vezes o problema dela é o volume de empréstimo. São muitos empréstimos, às vezes até com uma taxa razoavelmente boa. E aí o pedido de negociação nem sempre é reduzir o juro, às vezes é repactuar o prazo, é reorganizar aquela dívida
Como eu falei, cada caso é um caso, é impossível dizer, é isso aqui que funciona para todo mundo, porque cada caso é um caso, cada pessoa tem uma vida, um CPF e uma relação com o banco. Então, se você tentou alguma coisa com o gerente e não deu certo, a primeira coisa que eu quero que você reflita é, eu estava em posse de tudo que eu tinha que estar? Eu fundamentei o meu pedido de negociação usando o Código de Defesa do Consumidor, as resoluções do Banco Central, as resoluções que existem sobre endividamento, sobre responsabilidade do banco na hora de conceder crédito, sobre comprometimento de renda e todas essas regras que existem? E é muito provável que a resposta seja não. Sabe por quê? Até aqui mesmo, dentro do meu método, com os meus alunos, eles fazem o passo a passo e quando eles têm um não, tem que passar para frente. Eu sempre falo, aqui não tem opção de não dar certo. Eu falo para os meus alunos, se bater no Procon e voltar, a gente vai desenhar outra estratégia para o seu caso até dar certo. Não existe não dar certo, é até dar certo. Não é desistir no primeiro não que recebe. Então, talvez você já tentou alguma coisa e não conseguiu porque você não estava preparado. Preparação é o segundo pilar da minha metodologia, é saber de forma exata quais são as resoluções, regras que te protegem e que te ajudam nesse caminho de conseguir uma boa negociação, que é a melhor forma de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, negociando. E isso precisa estar muito claro para você se você já tentou e não conseguiu, que eu acredito que é a característica maior das pessoas que me seguem aqui, que já tentaram fazer alguma coisa, mas por não estarem preparados, ainda não tinham acesso a esse conteúdo, não tiveram êxito nesse pedido de negociação. E aí, entendendo isso, o que surge normalmente? Pô, Dagi, meu caso é diferente. Tudo isso que você fala, Dagi, faz sentido, mas meu caso é diferente, Dagi. Poxa, o Banco de Brasília é irredutível. Cara, o Banrisul não respeita nada. Dagi, o Banco do Brasil não tem acordo, é só ali pelo aplicativo, eu não consigo fazer nada. Dagi, o Bradesco, Dagi, cara, não tem jeito. E aí a pessoa vai sempre me trazendo uma característica do caso dela e ela fica no que eu chamo de lenga-lenga, porque para mim é uma lenga-lenga, de sempre trazer uma justificativa para dizer que para ela não é possível. E eu costumo dizer, quando as pessoas me trazem isso, o seguinte, o maior prejudicado por permanecer nessa posição de para mim não dá, pode até dar para Adriana, para Silvana, para Hilda, esses alunos aí que a DaGiele fala, mas para mim não vai dar certo porque meu caso é complicado demais, é diferente. É dizer que o único prejudicado com isso é você. Todos os dias eu tô aqui para te dizer que além do horizonte existe um lugar onde pessoas vivem livre das dívidas e com dinheiro sobrando todos os meses. E a primeira pessoa que fez isso acontecer na vida fui eu. Eu passei por esse vale. E por não ter todas as informações que hoje eu entrego para as pessoas, eu comi o pão que o diabo amassou durante 4 anos. Quase 5 anos, tive depressão, perdi muita coisa, principalmente minha alegria, meus sonhos nessa época, tão jovem que eu era. E tudo que eu faço aqui é exatamente para dizer que não precisa ser desse jeito, que você pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar sem passar por todo o sofrimento que eu passei, por todo o perrengue que eu passei, entendendo que o teu caso sim é diferente, mas que ele tem solução. E assim como a Dagi conseguiu, como a Hilda está conseguindo, como a Adriana conseguiu, como a Débora conseguiu, como a Antônia conseguiu, como a Adriana conseguiu e todos os meus alunos conseguiram, você também pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E eu sempre falo, vai lá no YouTube, assiste as entrevistas dos meus alunos, eu tô sempre falando deles aqui, porque eu falo, cara, são pessoas comuns, auxiliar de serviço geral, funcionário público, professor, pessoas comuns que estão se livrando da dívida e fazendo dinheiro sobrar, fazendo isso 10 vezes mais rápido, entendendo quais são os seus direitos, tirando a venda dos olhos e começando um caminho e fazendo até dar certo. Então, se você permanecer nesse discurso que não vai funcionar para você, que meu caso é diferente, que meu banco é difícil, que meu gerente, o único prejudicado nessa história é você. E eu tô aqui para te dizer, talvez você esteja se sentindo assim, porque realmente é desafiador, e em nenhum momento eu falo que é fácil. Mas bora começar a fazer diferente? E começa mudando o discurso. Começa falando assim, realmente fácil não é. Mas assim como foi possível para todas essas pessoas, pode ser possível para mim também. O que eu preciso fazer? Qual que é o meu próximo passo? Porque eu, Dagi, eu não consigo falar com você, por mais que você esteja me escutando com o seu ouvido, com o seu órgão aqui que escuta, com a sua mente você não consegue me ouvir se você não conceber que é possível. Pega isso que eu vou te falar. Você não consegue acreditar
que é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar e começar a trilhar esse caminho, enquanto a sua mente, o seu consciente não conceber que isso é possível para você também. Por isso que eu bato tanto nessa história de meu caso é diferente, meu caso é de complicado, porque no meu caso é isso, no meu caso é aquilo. Cara, seu caso é mesmo diferente, é por isso que você precisa começar agora a resolver isso. É exatamente porque ele é diferente, difícil e complicado que você precisa começar agora. E aí ficar nessa história de, o meu gerente não conseguiu porque meu caso, é só você que está sendo prejudicado. Eu não estou sendo prejudicada por você continuar com esse discurso. Quem está sendo prejudicado é você, que está desistindo de viver uma vida maravilhosa, sem dívida e com dinheiro sobrando todos os meses. E eu tô aqui todo dia exatamente porque eu sei que isso é possível para você e eu tô aqui para te lembrar. Agora, a decisão de começar é tua. Nem eu e nem ninguém pode tomar essa decisão por você. E aí, Dagi, por que você me fala tudo isso aqui? Por que você aborda esses assuntos aqui e você fala, e você bate, e você briga, e eu fico com raiva de você quando eu te assisto? Tem gente que fala que fica com raiva de mim quando me assiste. Fala assim, Dagi, eu fiquei com raiva de você porque você falava as verdades que eu não queria ouvir. É porque o que eu vejo as pessoas errando com relação a tentativas de resolver o problema financeiro é cortar a etapa, pular a etapa. Muitas vezes por nem saber que as etapas existem. E a minha função aqui é falar das etapas, né? E aí eu vejo as pessoas indo lá no banco, e eu sempre faço um teatrinho aqui quando eu falo disso, porque assim, as pessoas vão mal vestidas, com a olheira até embaixo, assim, e mal vestida que eu falo assim, não é roupa chique não, mas vai assim, de qualquer jeito no banco, com a autoestima lá no chão, olheira, correndo, celular tocando, criança chorando, senta na cadeira do gerente, se esparrama, o gerente bate o olho e fala assim, esse tá ferrado, né? E aí a pessoa começa a falar dos problemas dela, porque o pipigui, o periquito, o papagaio, e o cachorro, e minha mãe, e o Covid, e não sei o que lá, e não sei o que lá. E aí ela chega e fala assim, então, você pode me ajudar? E cara, o gerente não tem, ele não tá, meu chefe falava uma frase que era dura, mas é verdade, ô Dagi, meu chefe falava bem assim, ô Dagi, banco não é entidade filantrópica não, Dagiele, o banco não é organização sem fins lucrativos não, minha filha. Eu já ouvi isso várias vezes de gerente-chefe meu. Então assim, o gerente vai olhar para você e vai falar a resposta que até é um meme aqui na empresa, ô senhora, infelizmente não tá tendo essa opção, senhora, não há nada que o banco pode fazer. Ele faz assim, ó. Olha, senhora, eu olhei aqui no sistema e não tá tendo essa opção. Então, o que eu vejo que é um erro grave que as pessoas cometem? Elas irem no banco sem passar pelas etapas de clareza sobre o seu caso, clareza sobre a sua situação, clareza sobre a possibilidade de resolver aquele problema através de tudo que existe no sistema financeiro para ajudar você a resolver esse problema, sem se preparar antes. A pessoa não se prepara, não sabe o que ela tem que falar, o que ela tem que pedir, em que ordem que ela tem que pedir, e aí ela vai lá e se frustra. E aí, é de cortar o coração quando eu recebo um direct, poxa, Dagi, tô arrasada, o banco pegou todo o meu salário, eu tentei, eu vi lá que você falou que tem a resolução 3.402, a 4.790, mas o gerente disse que não tinha, e aí eu virei as costas, e a pessoa sofre, sabe? E todos os dias meu time atende essas pessoas aqui, e eu tô falando isso exatamente porque enquanto você tá cometendo esse erro, a coisa vai ficando mais difícil ao invés de ficar mais simples. Ela vai ficando mais desafiadora ao invés de ficar menos desafiadora. Por quê? Ir ao banco sem ter clareza sobre o que você quer, sobre o seu caso, sobre a sua dívida, sobre as suas informações, é um erro. É um erro e é um erro que machuca, é um erro que te afunda um pouco mais, e eu tô falando até mais da parte emocional do que da parte financeira. Porque ir lá no banco, você junta, parece que seu último pingo de esperança para ir lá pedir uma renegociação e não tá tendo essa opção, senhora. Quando não acontece isso, sabe o que acontece? O banco oferece uma renegociação lá, um unificado, um sob medida, uma negociação massificada para estender para 120 meses e reduzir a parcela, e a pessoa aceita. E aquela dívida que era 30 vira 120 mil, vira 90 mil, sei lá, triplica, quadriplica, 5 vezes mais, quintuplica, que fala, né? Então, assim, se você quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, entender que ir no banco sem clareza, ir no banco sem preparação, não vai dar certo, porque o gerente que está lá, ele não tem esse poder todo para resolver sua vida em 3 cliques de computador.
com uma renegociação mágica que vai reduzir sua dívida e reduzir o quanto que você paga por mês. Esse caminho tem mais passos. Ele é um pouco mais complexo, sim. Por isso que eu tô aqui dizendo, tem que ter clareza, tem que ter levantamento de dívida, tem que ter rastreamento do dinheiro, tem que entender qual que é o tipo da tua dívida, tem que entender que contrato que você tem, se esse banco é da conta salário ou não é. Tem coisa aí para passar. Por isso que todo dia eu falo de um tema diferente. Hoje eu tô falando do gerente do banco. Mas eu falei ontem sobre lei de superendividamento, semana passada sobre conta salário, todo dia eu tô falando sobre um tema aqui, porque realmente são passos que precisam percorridos e feitos na ordem, funciona. E é através dessa metodologia que os meus alunos conseguem se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar 10 vezes mais rápido, entendendo que eu primeiro me preparo para depois ir lá pedir para o banco o que eu quero. E não pede tudo de uma vez. Você vai pedindo as coisas literalmente parcelado, porque primeiro você vai ter que pedir contrato, depois que você vai pensar em pedir negociação. A Caroline está dizendo aqui para mim que ela está perguntando qual que é a resolução. Eu não sei exatamente, Carol, qual resolução que você está me perguntando. Existem aproximadamente só resoluções mais de 5.000. Se a gente for falar de instruções normativas, são mais de 10.000. Se a gente for falar de leis, tem mais um monte. Então, assim, para cada coisa que é feita, a gente, em geral, aqui pesca uma resolução e usa. Então, por exemplo, para pegar documento, é a resolução 4.292. Para abrir a conta salário, resolução 3.402. Para cancelar os débitos automáticos autorizados, 4.790. Hoje eu trouxe até uma resolução nova aqui para a gente conversar, que eu acho que eu nunca falei dela aqui, que é a que normatiza o jeito que o banco atende o cliente. Então, assim, tem resolução para dar e vender. Eu teria que ficar aqui pelo menos, acho que umas 48 horas direto, assim, sem pausa, para ler todas as resoluções. E é por isso que eu falo que quem é meu aluno não precisa fazer isso. Quem decide estudar, por exemplo, não precisa ler todas as resoluções, mas vai ter que começar a entender qual que é a resolução que vai se aplicar para o teu caso. Não existe uma resolução que diz assim, de acordo com a resolução 3435, o banco tem que diminuir o juro do seu empréstimo pessoal. Isso não existe, isso é negociação, é mediação entre as partes. E uma ideia, uma ilusão que as pessoas muitas vezes têm, é a ilusão de que existe uma resolução que resolve todo o problema. A gente usa aqui, em média, umas 30 e poucos resoluções aqui dentro dessa jornada. Você pode ver que só hoje eu falei de 5, só hoje. Se você revirar meu conteúdo do YouTube, em cada vídeo você vai achar eu falando de uma. Porque ontem eu falei de uma lei, que é a lei do superendividamento, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. Ontem eu falei de 3, né, regras que existem. Então, quando isso vai aterrizando na tua cabeça, você vai falar, caraca, tem mais coisas aí para baixo. Tem mais coisas que eu ainda não sei sobre a minha dívida e sobre esse caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Por isso que eu tô aqui ao vivo, para ir trazendo clareza para vocês dessas informações e desses caminhos que existem. Agora, Daj, como acabei entrando nesse assunto, que era o que eu ia falar em seguida. Daj, o que é possível, né, fazer dentro desse contexto? Como é que eu faço para usar o gerente do banco, usar no bom sentido, né? Mas para que o gerente do banco, ao invés de ser um obstáculo, se torne um atalho no meu caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E é exatamente isso que eu estou falando, É possível fazer com que o seu atendimento para o gerente, com o gerente, né? É possível fazer que o seu atendimento com o gerente seja, ao invés de um obstáculo, um atalho. Por quê? Quando você sabe os seus direitos, quando você entende que existe uma regra para aquilo que você quer, você vai lá no gerente e você passa na porta giratória e fala, eu entrei no banco às 14h02. Eu sentei na mesa do João, matrícula 3435. Eu falei para o João me dar o documento do meu contrato de acordo com a resolução 4.292. Os meus alunos levam até uma carta em mãos para pegar o documento. João fala que não dá, que não tem como, que não existe aquele documento. Meu aluno fala assim, João, você pode protocolar o meu pedido, por favor? Coloca para mim a data, a hora, a sua matrícula e dizendo que não tem como entregar? Pronto, o meu aluno sai da agência com uma prova real
de que ele foi lá e que o atendimento que deveria ser dado para ele, de acordo com o normativo do Conselho Monetário Nacional 4.949, que o banco não pode dificultar a entrega de documento para cliente, ele sai de lá com uma prova. E agora, o que antes era um obstáculo na vida dele, se tornou um atalho que vai ajudar ele a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, porque ele tem uma prova real, cabal, um papel de que o Joãozinho não entregou o documento que o banco é obrigado a entregar, de acordo com a resolução 4.292. Isso é poder, isso é clareza, isso é preparação, é poder na hora de se livrar das dívidas. E aí, entendendo isso, a sua vida não fica fácil, mas ela fica muito mais simples. Ah, Dade, se o João não assinar, o meu aluno escreve: João se recusou a protocolar, mas de acordo com a câmera desse banco, eu passei aqui nessa porta 2 horas da tarde. Tá gravado. É tipo Big Brother Brasil. Tá gravado. O Brasil tá vendo. Então, assim, vai estar lá gravado que você foi no banco. Contra fatos, não há argumentos. Ponto. Eu fui no banco, o banco me negou atendimento. E é isso que eu falo aqui, todo santo dia. Clareza e preparação são 2 etapas que, antes de sonhar em negociar uma dívida, toda pessoa que tem problema financeiro e quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses tem que passar. Clareza e preparação. É isso que vai fazer com que teu caminho seja 10 vezes mais rápido e tenha menos obstáculos e muito mais atalhos que vão facilitar o seu caminho. E aí, quando eu falo tudo isso, eu sei que a cabeça de vocês borbulha, e hoje eu trouxe aqui uma resolução para vocês lerem, porque eu tenho falado cada vez mais da importância da educação. Hoje eu até me emocionei, fui lá fazer o retoque da minha boca, tava conversando com a Nani, conheço ela há um tempão. Nani me acompanhou nesse caminho de abrir a escola, de começar a ensinar. E aí eu falei para ela assim: pô, Nani, as pessoas, muitas vezes elas não querem aprender, Nani. Elas querem que alguém vá lá e faça para elas. E não funciona assim, né, Nani? A gente sabe que a gente tem que aprender para não depender. E eu tava conversando com ela e eu me emocionei e falei assim: ai, Nani, tem horas que eu fico caçando o que mais eu tenho que falar para as pessoas entenderem o valor da educação. Quando eu fiz meu vestibular, com 17 anos, o tema da minha redação, na época, na Universidade Federal, não era Enem, não, era vestibular da própria faculdade, foi educação. E eu lembro quanto que eu defendi a educação com unhas e dentes, assim, ali na minha redação. Inclusive, minha nota foi boa no vestibular, eu acho que eu passei por causa da redação. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que no nosso país a educação não é tão valorizada assim, muito principalmente a educação financeira, a educação básica, direito básico que as pessoas deveriam saber sobre a tua própria vidinha, sabe? Não é entender o que tem que falar no juiz se tiver uma fraude, ou o que entender de direito empresarial, é entender o seu direito básico. E tanto que isso é pouco valorizado, que quando você entra numa loja, de roupa que seja, tem lá um Código de Defesa do Consumidor. Quantas vezes você se atentou para ele? Quantas vezes você se atentou para os seus direitos? Então, assim, eu bato tanto nessa tecla aqui, porque quem aprende não depende. Você pode querer contratar o melhor consultor financeiro, o melhor advogado, quem aprende não depende. E é por isso que eu me chamo professora. E é por isso que eu levanto a bandeira da educação, de que você precisa assumir as rédeas da sua vida financeira e começar esse caminho de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, caminhando ele. Eu, da GL, sou professora. Eu dou o método na mão dos meus alunos, que tem passos a serem seguidos, e ajudo eles em cada dúvida que eles têm. Professora, eu tô com dúvida sobre essa carta aqui. Vamos lá. Ó, essa carta é importante por causa disso, porque isso aqui vai fazer com que o seu salário caia no lugar que tem. Entendeu? Entendi, professora. Então volta lá e vai lá lutar pelo seu direito. Eu não vou lá por você, não. Você vai aprender. E quando ele vai lá e consegue, como o Benedito conseguiu, com mais de 70 anos de idade, proteger o salário dele, que passou a vida inteira na mão do banco, ele agora está 10 vezes mais capaz para dar os próximos passos, está 10 vezes mais forte. E eu não fui lá e fiz por ele. Ele não pagou um consultor financeiro. Ele é meu aluno, ele se inscreveu no método Mais Dinheiro Zero Dívida, se comprometeu e está caminhando um passo por dia. E 4 semanas depois, está lá com o salário dele inteirinho na conta, porque entendeu que quem aprende não depende. E a dica que eu quero dar hoje, prática, é: leiam essa resolução 4.949, ela é de setembro de 2021.
do Conselho Monetário Nacional. Essa resolução, ela é linda, ela é assim, dá vontade de chorar, de tão emocionante que ela é. No papel é lindo. Na prática, se você não sabe que essa resolução existe, você aceita te tratarem igual um sei lá o que dentro da agência. Porque você não sabe que o Conselho Monetário Nacional regulamenta direitinho como é que tem que funcionar um banco. Que inclusive ele diz que gerente filho da mãe que faz venda casada tem que ser demitido. Tem que ter normativo interno para um gerente que empurra um seguro de crédito de vida lá dentro de um empréstimo de um idoso, sem falar para o idoso que está embutindo nisso lá dentro, porque está errado. Tem estatuto do idoso que diz que tudo tem que ser muito explicado para o idoso, 3 vezes mais claro do que é explicado para uma pessoa normal, mas as pessoas não sabem disso. Elas não sabem, aí elas simplesmente acham que é normal o gerente enfiar um seguro lá e ainda ter a cara de pau de dizer que é obrigatório, que sem o seguro não faz. E quem aprende não depende. E é isso que eu queria deixar de frase para vocês. Quem me ensinou isso foi o meu professor. Não inventei essa frase, não. Mas desde que eu ouvi isso da boca dele, essa frase, eu estou ecoando ela por aí. Porque é isso, quem aprende não depende. A Resolução 4.949 do Conselho Monetário Nacional, que ela está vigente, né, desde setembro do ano passado. Ela é bonita de ler, porque ela fala sobre como as coisas têm que funcionar entre o cliente e o banco. Como é que tem que ser lá dentro do banco? Mas o cidadão comum não sabe disso. Aí ele vai lá e aceita as atrocidades que acontecem. Porque são pessoas que trabalham lá, que muitas vezes não se atentam para essas normas e regras. E quando você não sabe exigir o seu direito, é isso que acontece. Você vai sendo esmagado e acaba ficando preso numa vida que com certeza não tá boa. Porque a vida de uma pessoa que tem dívida, não resolveu e não tem dinheiro sobrando todos os meses, não é uma vida fácil. E é exatamente por isso que eu falo, ó, a tua vida tá aqui, cheia de dívida, no cheque especial, com problema financeiro, sem dinheiro sobrando. Além do horizonte existe uma vida, livre das dívidas e com dinheiro sobrando todos os meses. Agora é você decidir começar a caminhar. E o primeiro comprometimento é o comprometimento de decidir começar a fazer diferente a partir de agora. A Resolução 4.949 do Conselho Monetário Nacional é uma boa resolução para você dar uma olhada e entender como a coisa deveria funcionar. Fácil exigir isso aqui? Não é, mas é possível e é para você também. E essa é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Olha que legal, a Márcia falou aqui que eu usei isso ontem para conseguir o documento de evolução da dívida e eu consegui exatamente usando essa fala. Menina, meu conteúdo funciona, né? Que bom! Eu brinco assim, quando as pessoas aplicam o que eu faço, eu falo, vocês viram? Funciona! Por isso que eu falo que existem esses passos. Eu vou falar um pouquinho para vocês, uma das coisas que existe nesse normativo, eu até imprimi, mas acabei não trazendo aqui. Uma das coisas que é muito legal aqui é que tem uma palavrinha que é bonita aqui, né? O que está escrito no artigo 3 dessa resolução? A observância desse disposto aqui requer, entre outras, né, ações, as seguintes coisas, né? O banco tem que dispensar um tratamento justo e equitativo a clientes e usuários, considerando seus perfis de relacionamento e vulnerabilidades sociais. Esse item aqui está dizendo basicamente assim: eu não posso tratar um advogado do mesmo jeito que eu trato uma auxiliar de serviços gerais. Eu não posso dar um tratamento igual, porque o advogado, ele sabe das leis, ele fez uma faculdade, auxiliar de serviços gerais muitas vezes não terminou nem o 2º grau. A pessoa que é idosa, muitas vezes não sabe ler. Tem pessoas idosas que são analfabetas. Por isso que dentro de um contrato de consignado para idoso, que é analfabeto, tem uma série de regras que tem que ser seguidas, porque a pessoa não sabe ler o contrato. E isso existe, tá, galera? Uma pessoa que por exemplo, ela tem alguma deficiência, seja auditiva, seja visual, é diferente o tratamento. Então, assim, é uma frase que diz que o banco tem que dar um tratamento justo e equitativo, considerando o seu perfil e considerando as vulnerabilidades associadas. O idoso tem uma vulnerabilidade, o que não tem instrução tem uma vulnerabilidade, e tem regras específicas só sobre esse assunto. Eu lembro que eu participei da implementação das regras para atender os clientes potencialmente vulneráveis na época. Era a política de PVC que chamava, que eram clientes vulneráveis. Que mais, ó? Outra coisa bonita aqui, ó. As instituições, elas devem, né,
segurar a adequação dos produtos e serviços de acordo com a necessidade do cliente, ter integridade, conformidade, confiabilidade, segurança e sigilo nas transações. Ou seja, se o banco liga para o seu sogro e fala da sua dívida, ele está quebrando o sigilo bancário. E isso é sério. Isso pode ser até considerado aí uma ilegalidade de nível grave. Abrir informações financeiras é quebra de sigilo bancário. Por exemplo, outra coisa, prestação de forma clara e precisa das informações necessárias, dar ao cliente livre escolha a tomada de decisão, explicitando, inclusive, é responsabilidade do banco explicar os direitos e deveres, os custos, os ônus, o que vai acontecer se ele não pagar? Quando é que o gerente do banco chegou para você e leu o contrato do empréstimo com você e falou assim, João, Rodrigo, Cida, eu vou ler o contrato com você, essa cláusula aqui diz isso, tá? Essa cláusula diz isso, tá? Quando é que foi que o gerente fez isso com você? Tá escrito aqui, que o banco tem que prestar de forma clara e precisa, explicitando, inclusive, direitos, deveres, responsabilidades, custos, ônus, penalidades e assim sucessivamente. Tá aqui. Tá aqui. Bem bonitinho. Direitinho. Que mais? O banco tem que encaminhar deixar os documentos disponíveis onde o cliente pode pegar. Por exemplo, os contratos, o atendimento a demandas de clientes e usuários, incluindo o fornecimento de contratos, recibos, extratos, comprovantes e outros documentos e informações relativas à operação. Ou seja, o banco tem que entregar na hora, quando o cliente pedir um contrato, ou no máximo pedir um prazo. Cliente, eu vou te entregar, só me dá 5 dias, 10 dias úteis se for o caso. O banco pode demorar até 15 dias úteis se ele precisar encontrar um documento lá. Já aconteceu comigo, de um cliente pedir um contrato que era de anos 90, era do Bamerindos na época, e eu precisei de muito prazo para conseguir, porque tinha que ir lá no físico. Era um documento que não era digital ainda. Foi super difícil achar, eu lembro que demorou uns 15 dias úteis, e eu fui pedindo prazo para o cliente, porque o cliente tinha solicitado, eu acho que na época no saque, não lembro, faz muito tempo isso. Mas eu em nenhum momento falei para ele, seu fulano, dos anos 90, não tem essa opção não, senhor, não vai ter não, o Bamerindos deve ter queimado. Eu não falei isso para ele. Eu falei, não, tem um arquivo de documento, vai estar lá em algum lugar, vamos procurar. Se não tiver, o banco vai ter que dar outra resposta, vamos assim dizer, vai ter que dar outra solução ali para resolver aquele conflito que estava acontecendo. Então, assim, é importante isso estar claro, sabe? É muito importante isso estar claro para vocês saberem que regras existem. É claro que aqui é uma regra geral e existem as regras específicas, mas essa resolução, ela tá bem escrita, inclusive ela até foi escrita de uma forma mais simples, não foi com aquele linguajar jurídico que normalmente a gente vê todo cheio, todo rebuscado, assim, veio de uma forma um pouco mais simples, né? A Roseli tá perguntando aqui para mim, Dagi, o banco pode ficar ligando no horário de serviço? Rose, aí tá um exemplo bem claro do que eu tô falando aqui sobre até aqui você não conhecer os seus direitos. E eu vou até te desafiar com relação a isso, sabe? Eu vou te desafiar de você, sério mesmo, fazer uma pesquisa no Google mesmo sobre esse assunto. Você vai descobrir, Rose, que a cobrança vexatória em horário de trabalho, descanso e lazer, dependendo de como ela for, ela tem até previsão de detenção, cadeia. Porque muitas vezes a cobrança é feita de forma vexatória. Eu já vi gerente de banco de cidade pequena bater na porta da casa de cliente. Eu já vi acontecer. E de forma não educada, de forma apelativa. E aí, fulano, você não vai pagar o banco, não? Já vi acontecer. Esses olhos aqui já viram coisas absurdas. O nome disso é cobrança vexatória. Está no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com pena para detenção. Detenção e multa. Então, assim, se eu não me engano, eu só não vou me lembrar o artigo exato agora, não sei se é o artigo 71 ou 51, por aí, tá bom? Então, entender esses pontos, sabe? Para que fique claro para vocês o que é direito, o que é dever e assim sucessivamente. Foi um prazer estar aqui nesse programa Zero Dívida. Agora sim, encerramos por aqui. Beijo, beijo, beijo.